Olá! Hoje, uma das maiores escritoras da literatura mundial, Emily Brontë, completaria 208 anos de vida. Ela é autora de O Morro dos Ventos Uivantes, um romance sobre uma trágica história de amor, obsessão e vingança entre um homem e uma mulher. Apesar de icônica, a escritora teve uma vida curta e misteriosa, tendo publicado apenas um romance em vida. A história e o talento de Emily e das irmãs Charlotte e Anne Brontë são assunto da nossa conversa daqui a pouquinho. E ainda as estreias da semana nos cinemas da capital e os desafios da literatura infanto-juvenil. Fica com a gente que o Revista está começando agora. Com apenas um romance publicado em vida, ela garantiu um lugar entre os maiores nomes da literatura mundial. Mais de 2 séculos se passaram e a escritora inglesa Emily Brontë segue inspirando leitores e cineastas com uma obra que atravessa gerações. Confere na reportagem da Amanda Flora. Nascida em 30 de julho de 1818, num pequeno vilarejo da Inglaterra, Emily Brontë levou uma vida curta e reservada. Filha de um pastor anglicano, cresceu numa região cujas paisagens foram inspiração para o universo sombrio de sua obra mais famosa. A escritora morreu cedo, aos 30 anos, vítima de uma tuberculose. Sob o pseudônimo de Alice Bell, Brontë publicou O Morro dos Ventos Uivantes. O romance conta a história de Heathcliff e Catherine, personagens marcados por uma relação intensa, conflituosa e trágica. Na época, o livro chocou a crítica. Com o passar dos anos, a obra foi reconhecida como um dos maiores clássicos da literatura universal. Make the world stop right here. Make everything stop and stand still and never move again. Make the Moors never change and you and I never change. The Moors and I will never change. Emily não escrevia sozinha. Ao lado das irmãs Charlotte e Anne Brontë, ela formou uma das famílias mais importantes da literatura inglesa. As 3 enfrentaram as barreiras impostas às mulheres do século XIX e adotaram pseudônimos masculinos para publicar suas obras. Charlotte ficou conhecida pelo clássico Jane Eyre, Anne por A Inquilina de Whitefield Hall, enquanto Emily imortalizou O Morro dos Ventos Uivantes. Até hoje, elas continuam entre as autoras mais lidas do mundo. Jane, you must stay. I've become nothing to you. Am I a machine without feelings? Do you think that because I am poor, obscure, plain and little, that I am soulless and heartless? O legado de Brontë segue vivo no cinema. O Morro dos Ventos Uivantes recebe adaptações desde a década de 30. A produção mais recente estreou em fevereiro de 2026 e apresentou o clássico a uma nova geração de espectadores. You must know you could knock his eyes out if you cared to. He knows I don't care to. Well, I wish you would. Do you? My only restraint is you. O sucesso da obra também ganhou um novo fôlego nas redes sociais. Com o fenômeno do BookTok, comunidade de leitores no TikTok, clássicos como O Morro dos Ventos Uivantes voltaram às listas de mais vendidos em diversos países. Bom, a nossa conversa agora é com a Adriana Salles, que é doutora em estudos linguísticos, que está conosco por meio de videochamada de Minas Gerais, e com a doutoranda em letras na URGS, Mia Sodré. Olá, meninas, boa tarde, obrigada por estarem aqui com a gente. Professora Adriana, quero começar perguntando para a senhora como que a gente explica que uma autora do século XIX, com um único livro publicado em vida, segue tão relevante em pleno século XXI.
Bom, eu acho que a Emily Brontë, assim como as outras duas irmãs, a Charlotte e a Anne, elas são importantes porque elas marcam aquele período, né, que elas escrevem, que é a transição do romantismo para o realismo, mas escrevem como uma característica do romance gótico. Elas marcam porque escrevem sobre a autoria, né, de autoria feminina, elas escrevem sobre o sentir e o pensar dessas mulheres que viraram seus personagens. E por que ainda a gente lê essas histórias? Porque creio que todas elas, cada uma com as suas qualidades específicas, né, elas trazem um romance ali escrito entre 1840 e 48, são romances que eles ultrapassam essa fronteira do tempo, porque elas dizem muita coisa e não é o que é esperado normalmente para uma escrita de autoria feminina do início do século, né, até meados do século XIX, que são os romances com a questão moral, que trazem aquela mulher mais obediente, o próprio anjo do lar, como dizem alguns teóricos. A questão toda que elas trazem é essa mulher que luta pelos seus direitos ou que é à frente do seu tempo, mas também, no caso muito específico da Emily Brontë, ela fala de um casal que não é um casal completamente diferente do que é esperado com as características do século XIX, que é um casal que tem aquela paixão arrebatadora, mas é um conflito muito grande porque eles vivem aquela questão de se amar e se odiar ao mesmo tempo. Isso não era muito comum de se esperar, principalmente da escrita de autoria, né, de uma mulher. Pois é, e tem uma ambiguidade moral nesses personagens dela também, que não era comum naquela época, né, Mia? Isso, então... Tanto a Emily quanto suas irmãs, elas vão construir personagens muito complexos, né? São personagens extremamente humanos. O Heathcliff, quando a gente pega, a gente percebe ali que a gente às vezes torce por ele, mesmo ele sendo uma espécie de vilão ali para os demais personagens, né? A Cathy também, ela é a nossa heroína do romance, mas ela não é uma heroína característica, ela é uma pessoa profundamente falha. Ela não é, como a Adriana estava falando, esse anjo do lar, né, que se esperava naquele século XIX. Nem as autoras eram e nem as suas personagens. Pois é, para mim, pelo menos, é muito difícil não fazer um paralelo entre a obra das irmãs Brontë com a obra, por exemplo, da Jane Austen, que, inclusive, ela faleceu um ano antes do nascimento da Emily, né? Sim. Então, assim, apesar de não necessariamente contemporâneas, escreveram numa época muito próxima. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em Orgulho e Preconceito, a gente tem uma personagem feminina mais forte, um pouco fora do estereótipo, talvez a gente pode dizer isso. Qual é a diferença que marca a obra dessas duas autoras, Adriana? Bom, eu sou suspeita para falar da Jane Austen, né? Que conduz a Jane Austen Society of Brasil. Conduz a Jane Austen Society of Brasil há 18 anos. Mas o que diferencia são exatamente essa diferença de tempo, né? Entre a publicação do livro da Emily e a morte da Jane Austen. Então temos 31, 32 anos aí. E essa diferença temporal, ela faz com que as irmãs Brontë têm um pouco mais de liberdade para escrever. A Jane Austen, ela trazia muito daquilo que ela vivia, né? As pessoas, as características dos seus personagens têm muita relação com aquelas pessoas que ela conhecia. Então ela construiu seus personagens baseado nisso. Porém, a Emily Brontë, ela traz uma realidade muito diferente. Enquanto a Austen está lá no sul da Inglaterra, com pastos verdejantes, as irmãs Brontë, assim como a Emily, viviam no norte da Inglaterra, numa localidade muito pequenininha, chamada Thornton, e essa região era muito... o que a gente traduz de páramos ou charnecas, é uma região muito castigada pelo vento, então a vegetação é muito rasteira, não se dá qualidade de árvores muito altas, então isso tudo influencia na escrita. E também pelo fato da Emily e as outras irmãs serem filhas de um pároco, né, da igreja anglicana, assim como o pai da Jane Austen, mas elas vivem uma realidade financeira muito diferente. A realidade econômica delas era que a partir de uma certa idade elas teriam que trabalhar, e a função dessas moças era trabalhar com governantas. Então, uma vez ou outra aparece governanta como personagem das obras principalmente da Anne e da Charlotte Brontë.
Perfeito. Agora estava falando na questão da geografia e da natureza, né? Isso também está espelhado. A natureza, ela é ela é um personagem também, principalmente no Morro dos Ventos Uivantes, né, Ela é um personagem. A natureza, aliás, não apenas no Morro, mas em todas as obras. Que a Emily tem só um romance, mas ela é, antes de tudo, poeta, né? Então, ela tem poemas, ela também tem ensaios, e tudo que a Emily estava fazendo sempre tinha esse olhar muito voltado para a natureza. E é uma questão muito do romantismo, né? O movimento romântico que ali tinha ele estava finalizando na Inglaterra, estava entrando em outro momento do vitorianismo, mas a Emily pega muito esse romantismo, que vê a natureza como uma expressão do sentimento. Então, o romance ali do Morro começa com uma nevasca, e daí tu vai te deparar com os personagens junto com Lockwood, quando ele adentra, então, ali o Morro, conhece o Heathcliff, e é todo mundo super sombrio e fechado. Quando as pessoas estão mais alegres, o céu também abre ali, o sol. Então, tu tem a própria natureza estando ali, caminhando junto com os personagens. Sim, quase como uma metáfora para o estado de espírito, ou mesmo para a personalidade de cada personagem, né? Que a gente falava antes dessa coisa do selvagem, né? Ou da dureza, né? Que aparecem algumas vezes, principalmente, por exemplo, no personagem do Heathcliff, não, professora? É comigo? É. Desculpa. Sim. Desculpa. Essa característica aí de associação, eu vou falar do ambiente com a narrativa, ela é muito importante, porque enquanto a paisagem, ela significa liberdade, mas também essa questão da força dos sentimentos, como força dos ventos, que até uivam, né? As casas, a parte interna, né, da vida dessas pessoas, a questão interna de morar dentro de casas, é uma forma de prisão também. Então, a Catherine, ela é bastante reclusa quando está em casa, mas ela se liberta quando está em contato com a natureza. Eu queria acrescentar aqui, a título de curiosidade, que a Mia falou sobre os poemas da Emily Brontë. Todas três publicaram poemas, inclusive foi antes delas serem conhecidas, né? Publicaram com pseudônimos, a Emily como eu esqueci agora, com Alice. Mas Alice, obrigada. Nós no Brasil temos uma tradução chamada O Vento da Noite, a tradução do Lúcio Cardoso, porém essa tradução ela é bem antiga, inclusive, mas o Lúcio ele faz o que a gente chama de uma adaptação, porque o Lúcio é poeta, escritor famoso, né? Ele foi um poeta, escritor famoso brasileiro. E aqui a gente consegue sentir o que eu costumo falar de perfuminho da Emily Brontë. Só curiosidade também, a Emily foi traduzida pela primeira vez aqui no Brasil pela Raquel de Queiroz, como O Morro do Vento Uivante, que até essa edição tá, primeira edição brasileira. Fantástico! Que é assim, né? É uma tradução muito interessante nesse título, porque falando em natureza, Wuthering Heights, que é o título em inglês, né? Ele é uma espécie de vento. Então, ele próprio é ali, a Emily já falando do que se trata desse vento violento que acontece naquela região, né? Maravilhoso. Agora me lembrei, inclusive, da música da Kate Bush, que né? Também faz aniversário hoje, junto com a Emily. Meu Deus! Gente, é muito cabalístico isso, eu tô impressionadíssima. Agora, o que essa família tomava? O que tinha na água dessa casa, dessas pessoas, gente? Que todas elas trouxeram nessa contribuição incrível para a literatura. É que o pai das Brontë, o reverendo Patrick, ele era um homem assim que primeiro, ele teve uma formação autodidata, ele era um homem lá da Irlanda, do interior da Irlanda, que ele tinha muito apreço pelo estudo e ele era de uma família muito pobre, mas acabou conseguindo uma bolsa em Cambridge. Aí foi para a Inglaterra e, a partir disso, se tornou, então, um pároco e teve como missão pessoal da vida dele, para além do trabalho, aquela questão bem ali da igreja, mas também a educação.
E isso ele passava tanto para os moradores ali, quanto para a própria família. E ele incentivou as filhas e o filho, né, o Bran, que não é falado muito, mas também estava ali, incentivou eles sempre a lerem, a conhecerem os clássicos. Então, as gurias, elas liam desde Homero, Virgílio, até o Lord Byron, que era assim uma polêmica na época, mas estava ali na biblioteca do pai. Né? Então, assim, ele deu uma liberdade para os filhos conhecerem de fato cultura, conhecerem o mundo através da literatura, mesmo que o mundo geograficamente fosse pequenininho ali, né, na charneca, mas isso ampliou de tal forma que desde pequenininhos ali eles escreviam. Fantástico. E também, apesar disso, tiveram que assinar ainda com pseudônimos masculinos, né, Adriana? O que isso diz da sociedade, do papel da mulher naquela época, e em contraposição, inclusive, ao que a Emily propõe como uma protagonista feminina, né, no livro dela? Bom, isso diz muito sobre a sociedade, porque não se acreditava que a mulher vitoriana tinha algo, assim como a regencial da época da Jane Austen, tinha algo a acrescentar para a literatura. Porém, essas mulheres, elas escreveram, principalmente a Austen, da porta da rua para dentro, né, o que acontecia no interior das casas. Enquanto as irmãs Brontë, elas começaram a escrever sob o ponto de vista também do personagem, não que a Jane Austen não tenha feito isso, tá? Mas é porque o foco é a Emily hoje. E eu acho que é deslumbrante da Emily é que ela coloca nesse único livro a narradora, a Nellie, né, que é a empregada da casa da Catherine, como a narradora que vai contar essa história, mas também a gente consegue entender um pouco dos personagens porque tem um narrador presente ali. Desculpa, eu acho que eu extrapolei sua pergunta. Não extrapolou. Era exatamente por aí mesmo, porque tem tem uma dualidade nisso, né? De tu ser considerada como alguém que não vai fazer uma contribuição e, ao mesmo tempo, tu dá o protagonismo para uma mulher e essa mulher né, ser o fio condutor da narrativa e fazer o sucesso com isso, né? Então, é muito fantástico pensar nessa subversão. Na verdade, é uma subversão, a gente pode dizer, né? Um pouco. Assim, quando eu pesquiso a Emily, né? Eu pesquiso a obra dela. Primeiro pesquisei o Morro, depois agora estou pesquisando alguns manuscritos de traduções que ela fez. Também era tradutora. E quanto mais eu me debruço na obra dela, mais eu percebo que a Emily, ela foi além de vários paradigmas, inclusive de gênero. Então, tinha um professor que... A Emily, ela era muito reclusa, ela mal saía de casa. Mas teve um momento em que a Charlotte convenceu ela a ir a Bruxelas para elas fazerem um curso, porque a ideia da Charlotte era elas abrirem uma escola depois. E bem, ela foi, passou um tempo lá, e daí um professor, o EG, ele fala dela que a Emily deveria ter sido um homem, porque seria um grande navegador, porque ela tinha ideias muito impetuosas, porque ela era muito forte. Então, ela desafiava essa convenção do gênero do que era ser mulher naquela época. E as pessoas que conheciam ela, não apenas o Messier G, mas outras pessoas também falavam isso, é claro. Obviamente não tinha que ter sido, mas era a ideia da época, sabe? Sim, no contexto mostrava que ela realmente estava muito à frente do tempo dela, né? Bom, essa obra fantástica da Emily Brontë foi adaptada já diversas vezes para o cinema e hoje a gente trouxe aqui alguns exemplos, não só das adaptações, como também de um filme sobre a própria Emily. Mas a gente vai começar com O Morro dos Ventos Uivantes, de 1939. Humilhado por seu irmão de criação, Heathcliff torna-se um homem rico em busca de vingança. Ao mesmo tempo, porém, ele nutre uma grande paixão por Cathy, irmã do homem que deseja matar e que durante os anos em que esteve ausente da Inglaterra casou-se com o nobre Edgar. Entreguei meu coração, suportei a dor, de 1966. É um drama romântico indiano baseado no clássico Morro dos Ventos Uivantes. Um proprietário de terras viúvo e de bom coração vive uma vida de riqueza com o filho, Ramesh, e a filha, Rupa, e o filho adotivo, Shankar. Com o passar dos anos, o ódio entre Ramesh e Shankar se intensifica, mas Shankar suporta tudo em silêncio porque ele e Rupa são apaixonados. Emily, de 2022, uma biografia provocativa sobre a vida e a carreira de Emily Brontë.
O filme imagina a jornada transformadora, emocionante e edificante para a feminilidade de uma rebelde e desajustada, uma das escritoras mais famosas, enigmáticas e provocativas do mundo, que morreu cedo demais, aos 30 anos. E O Morro dos Ventos Uivantes, de 1988, que é uma adaptação japonesa, dramática e gótica do clássico romance de Emily Brontë. O filme transpõe a história do amor obsessivo e vingança para o período medieval japonês. Gente, é claro que eu não posso deixar de perguntar para vocês a opinião de vocês a respeito da última versão de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emerald Fennell, que saiu há pouco tempo. Adriana, o que achaste? Então, essa adaptação, ela teve bastante repercussão na mídia, né, na internet principalmente, porque era uma adaptação que estava sendo com uma aposta muito grande de releitura, né? Para mim, a adaptação é uma releitura. Porém, também a gente tem que entender que existe muito financiamento de várias partes, inclusive da área da moda, do design de moda. Então, a gente percebe um figurino muito mais que desloca do original que as mulheres vestiam naquela época, e os homens também. Eu particularmente não gostei, porque eu acredito que o Heathcliff ele tem que ser retratado como está lá no livro, né? Um cigano ou uma pessoa de pele mais escura. A única adaptação que eu conheço que coloca o Heathcliff como um rapaz negro é a de 2012. Então, acho que falta. E esse livro, na minha opinião, ele pecou porque ele não mostra... Essa adaptação recente, ela não mostra toda a história. Ela só mostra a vida, né, a parte da Catherine e do Heathcliff. Não mostra dos filhos deles, que também vivem esse envolvimento avassalador e um romance nem tanto proibido, mas uma questão autodestrutiva, sabe? Aí eu achei que faltou. Quando eu tava esperando a segunda parte da história, o filme acaba. Então acho que nesse caso, para mim, pecou por isso. Sim, bem frustrante, né? E realmente, né, o professor tava falando, eu pensei, a gente tem o Jacob Elord nessa, tem o Ralph Fiennes em 92, tem o Laurence Olivier, que não fica mais em inglês do que isso, né? Lord em inglês do que isso. Por que essa dificuldade de colocar o personagem como deve, se retratá-lo como deve? A gente tem um grande problema nas adaptações do Morro, porque se foca muito na primeira parte e numa suposta história de amor. Mas O Morro dos Ventos Uivantes, quando foi publicado, as primeiras críticas dele já falaram que é um livro extremamente violento, e inclusive, assim, foram coisas horríveis faladas para a autora, que não se sabia quem era, né? Estava sob um pseudônimo, mas ninguém chamou de história de amor. História de amor só começou a ser falado a respeito do livro após a morte da Emily, quando a Charlotte, uns 2 anos depois, ela vai revelar a identidade. E daí os críticos dizem, bem, se foi uma mulher que escreveu, então é uma história de amor. E acabou que isso foi sendo... Gente, mais tóxico impossível. Mas assim, até então ninguém falava dessa suposta história de amor, porque é muito evidente que o livro se trata de ciclos de abuso que usa como moldura esse relacionamento da Cathy e do Heathcliff, que a gente pode dizer que tem amor? Pode ser que tenha, é um amor controverso, mas pode ser que tenha. Mas o importante ali é o vínculo que eles estabelecem de igualdade um com o outro, porque ela está meio excluída por ser uma moça ali naquela sociedade e ele por não ser uma pessoa branca. Então, assim, se tu tira essa questão da racialidade do Heathcliff, essa questão de raça e classe que está posta pela Emily, e tu corta o livro pelo meio e não mostra o ciclo de violência da segunda geração, tu não tem a obra. Não é à toa, realmente, que é frustrante assistir uma adaptação que não cuida da obra dessa forma como vocês estão colocando. Adriana, queria muito agradecer, adorei a nossa conversa, espero te receber em breve para a gente continuar conversando sobre literatura e outros assuntos também. Obrigada pelo convite. E vamos celebrar aí a Emily Brontë, porque nós, outras irmãs, e trazer todo esse universo que é marcado há mais de 200 anos, né? É uma publicação que tem quase 200 anos, mas que ela está viva, né? Por isso que tem tantas adaptações, por isso que tem tanta repercussão. Então, viva Emily Brontë. Viva, muito obrigada. Me adorei também, por favor, volte sempre.
também. Muito obrigada. Meio convite, está aqui celebrando no dia do aniversário da Emily. Que especial isso, né? Então, é como a Adriana falou, viva a Emily. Viva a Emily. Até a próxima. Bom, gente, no próximo bloco nós vamos ficar por dentro das novidades nas telonas nessa semana. Não sai daí que a gente já volta. Tem um show que vai unir ancestralidade rítmica e a modernidade urbana. Com mais de 20 anos de estrada, Curumim revisita diferentes fases da carreira, que dialogam com samba, funk, soul, jazz, hip hop e música eletrônica em um show nessa sexta. Em formato intimista, a apresentação traz uma performance crua e direta do músico, que tem sido considerado um dos maiores nomes da música brasileira autoral. Tudo a partir das 9 da noite no Espaço 373. Ingressos na plataforma TriRS. Turva de fumaça, perfume entumece, eu já nem sei mais onde eu tô. E lançamento duplo na cidade. Gabo Islas lança seu primeiro álbum do latim Recordes Voltar a Passar pelo Coração, que transforma luto, amizade e memória crítica em uma sonoridade familiar de letras delicadas e imagens oníricas. Na mesma noite, Felipe Brandão também apresenta em primeira mão o trabalho Que Coisa, do projeto Piano Coquetel. A função rola nessa sexta, a partir das 8 da noite, no Espaço 512. Ingressos no site do local. Só derreto, feito um sorvete no verão. E ainda tem outra dica muito legal. Retorna a cartaz nessa semana a peça A Vingança é um Jardim Selvagem, da Companhia Rústica. O enredo mostra a busca de uma artista e escritora pela vida extraordinária de Verônica V., que se desdobra em muitas mulheres: professora, viajante, cantora, pistoleira e aventureira. A trama brinca com vingança e vingadoras, filmes e personagens, repertórios e memórias, misturando real e ficção. E é o primeiro solo da carreira da Priscila Colombo, que recebeu o prêmio Açorianos de Melhor Atriz pelo papel em 2025. A peça tem sessões na sexta e no sábado, às 8 da noite, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. O amigão da vizinhança está de volta. O herói mais popular dos quadrinhos da Marvel retorna aos cinemas em Homem-Aranha, Um Novo Dia. Vivendo em Nova York, depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, o amigão da vizinhança tenta seguir em frente anonimamente enquanto concilia a rotina universitária com a missão de proteger a cidade como super-herói. Sem poder contar com seus amigos e obrigado a enfrentar tudo sozinho, Peter busca se reencontrar ao mesmo tempo em que se sente invisível e vê sua namorada vivendo novas experiências. Porém, uma série de acontecimentos coloca a cidade em perigo novamente, fazendo com que ele enfrente vilões cada vez mais poderosos e tome decisões que colocarão à prova seus valores e o verdadeiro significado do sacrifício, mostrando que, de fato, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Em uma jornada marcada por recomeços, Peter precisará descobrir se é possível adaptar-se à nova realidade sem abrir mão daquilo que faz dele o Homem-Aranha. Rebirth. Também tem comédia dramática franco-belga chegando nos cinemas, As Cores do Tempo. Um
um épico familiar que testa a força do tempo. As Cores do Tempo acompanha 4 primos que, levando vidas completamente distintas, descobrem que compartilham uma misteriosa história familiar. Eles se reúnem graças a uma herança inesperada. Uma casa abandonada na Normandia rural. 2 cronologias diferentes, então, se misturam, confrontando o destino contemporâneo dos primos em 2024 e a vida de uma Paris do final do século XIX. Em 1895, sua ancestral Adele, com 21 anos de idade na época, deixa sua cidade natal para procurar por sua mãe na capital francesa. A jovem descobre uma cidade em transformação, moderna e em efervescência criativa, com a ascensão da fotografia e o nascimento do impressionismo. Enquanto seus descendentes traçam seus passos, eles desvendam o grande passado de Adele. On découvrira des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. E o cinema nacional, como sempre, marca presença entre as estreias com o documentário Não Sei Viver Sem Palavras. Não Sei Viver Sem Palavras recupera a trajetória do renomado escritor brasileiro Inácio Loyola de Brandão, a partir do olhar de seu próprio filho. Selecionado para a mostra Preyer Brasil, Retratos do Festival de Cinema do Rio 2025, o documentário estabelece uma dinâmica de jogo de memória e invenção pelas obras, experiências e desejos do renomado autor Inácio Loyola de Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras e 5 vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura. A produção leva o público para além de seus livros mais conhecidos, como Zero e Não Verás País Nenhum, a partir do olhar de seu filho, André Brandão, que é o diretor do filme. Que mais agora, pai? Hã? Que mais? Agora você está dirigindo. E, para finalizar, um dos grandes filmes do diretor austríaco Michael Haneke ganha um relançamento. Estrelado por Isabelle Huppert, A Professora de Piano volta aos cinemas. Erika Kohut trabalha como professora de piano no Conservatório de Viena. Ela não bebe nem fuma, vivendo na casa de sua mãe aos 40 anos. Quando não está dando aulas, Erika costuma frequentar cinemas pornôs e peep shows em busca de excitação. Logo, ela inicia um relacionamento com Walter Klemmer, um de seus alunos com quem realiza vários jogos perversos. Lucas Lanzoni já está aqui conosco. E aí, Lucas, então o Homem-Aranha com 35 anos volta, né? Estamos aí juntos. Tudo bem, Renata. É a 11ª adaptação do Homem-Aranha aos cinemas, né? Contando as 2 animações do Aranhaverso. E é um herói que vende muito, né? Todo mundo se interessa. É o herói mais popular da Marvel, é o herói que mais vende produtos licenciados entre todos. Nossa. Ele passa até o Batman. E agora no mais novo filme que vem sendo muito elogiado, né? Já dizem que é a melhor atuação do Tom Holland como Homem-Aranha. Então o que a gente pode esperar é um grande filme de ação também, né? Muitos elogios relacionados a cenas de ação. É mais um filme da Disney, da Marvel, que vai bater 1 bilhão de bilheteria fácil. Mas o Tom Holland realmente ele parece que emplacou muito bem como Homem-Aranha, né? Sim. Conseguiu passar o Andrew Garfield ali, que ficou na poeira e... Não é difícil, né? Os filmes são bem fraquinhos. Eu costumo dizer que de todos os filmes do Homem-Aranha, só a trilogia do Tobey Maguire teve um diretor bom, que foi o Sam Raimi. Mas o Tom Holland ele ganha muito no carisma, né? Eu não acho ele um grande ator. A gente conversou semanas atrás sobre a Odisseia, ele foi bem, mas no Homem-Aranha ele se entrega e ele consegue interpretar um Peter Parker, pelo menos agora, um Peter Parker mais próximo dos quadrinhos do que aquilo nos outros filmes que era sustentado pelo Tony Stark. Agora ele realmente está passando perrengue, né, dificuldade, ninguém mais lembra dele, e ele tá bem. Eu não sei até que idade ele vai fazer o Homem-Aranha, mas por enquanto... tá legal com ele. Enquanto estiver passando por adolescente. Acho ele que tem uma carinha de adolescente. Ele parece muito novinho. Sim. Eu vi ali no trailer o Mark Ruffalo, né, que
faz o Hulk no universo cinematográfico da Marvel. Tem um... Sim, o filme ele tem o Mark Ruffalo como Hulk, tem o Jon Bernthal como o Justiceiro. Eu vi algumas críticas falando que esse filme é basicamente como se tu fosse na banca, comprasse um quadrinho do universo Marvel e folhasse. Porque é isso, né? E o que muita gente quer ver, né? Essa ligação entre todos os heróis. Acredito que tenha mais personagens também do universo Marvel, que ainda não... Quem já viu o filme sabe, eu não assisti ainda, né? Mas essa ligação é algo que o público quer ver há bastante tempo, assim. Esse Homem-Aranha mais urbano, com personagens do mundo urbano também da Marvel, né? O Justiceiro. O Hulk não é tão urbano, mas o Justiceiro é um personagem que o próprio Demolidor tem o tentáculo no filme. A gente tá vendo aí a cena da briga. Vai que o Demolidor esteja no filme também? Eu não sei, né? Mas vai saber. E a gente ainda vai ter que esperar também pela cena final lá, cena pós-créditos, para saber também o que nos aguarda, né? Porque o filme tem uma cena pós-crédito, inclusive. Viu? Vamos ter que olhar. E vamos falar um pouquinho também sobre a professora de piano, que está voltando. Vamos. Que lindo filme, com uma linda, maravilhosa atriz. Sim. O Haneke é um diretor bem, assim... Que tem gente que gosta, gente que não gosta, eu gosto, né? Inclusive, A Professora de Piano foi o primeiro filme dele que eu vi. Eu era criança, não é um filme pra criança, mas tava passando no Canal 7. Acontece, não é o ideal, mas acontece muitas vezes. E depois eu, inclusive, me interessei pelo Violência Gratuita, que é um filme que te incomoda bastante. Mas é um filme bem legal. E a Isabelle Huppert é fantástica, né? Ela é maravilhosa. Eu queria recomendar, inclusive, o filme dela com o Paul Verhoeven, que eu não vou lembrar o nome para recomendar. Mas dei uma pesquisada em Isabelle Huppert e Paul Verhoeven, que é um filme bem legal, que ela concorreu ao Oscar, inclusive, e acabou perdendo. Bom, faremos isso. Eu com certeza faria isso. Boas férias. Obrigado. Vou ficar te aguardando aí na volta pra gente continuar batendo bons papos a respeito desses filmes. Obrigada, Lucas. Bom, gente, a gente faz uma pausa agora e na volta nós vamos discutir os desafios de escrever literatura infanto-juvenil. Nós já voltamos. Quem foi que disse que criança e adolescente não gostam de uma boa história? A gaúcha Raquel Soares aposta nisso desde os 6 anos, quando aprendeu a escrever e não parou nunca mais. Hoje ela é referência no assunto, formada em escrita criativa pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Ela tem uma pesquisa voltada justamente à literatura infanto-juvenil. A partir de agora, a gente descobre como ela constrói mundos e personagens capazes de conquistar os pequenos leitores e o que a literatura infanto-juvenil tem de mais desafiador. Bem-vinda, Raquel! Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui também falar de um gênero tão importante para mim. A gente aqui fica muito feliz de te receber. Desde os 6 anos, que história é essa? Me conta, de onde veio essa paixão? Pois então, meio que eu sempre fui ligada à literatura desde muito nova, porque tanto a minha avó materna quanto a minha mãe são formadas em letras e foram professoras. Minha mãe ainda está atuando, a minha avó já é aposentada. E a minha mãe sempre comprou livros para mim, as coleções clássicas de contos de fadas, as fábulas, e ela lia para mim, né, constantemente até eu aprender a ler e poder ler sozinha. E a minha avó, ela gosta de escrever também, então ela tinha as próprias histórias que ela tinha escrito para minha tia quando eu era mais nova e que quando eu ia dormir na casa dela, ela lia para mim. Então eu sempre fui ligada com esse mundo das letras e eu pegava os livros antes de saber ler para completar as lacunas de memória, né, do que a minha mãe me contava até eu começar a poder ler por conta própria. E quando eu fiz o primeiro texto, né, escrito por mim, quando a gente passa pela primeira série, aprende a escrever e daí a gente começa a fazer aquele exercício de redação, eu percebi que era uma coisa que eu queria fazer pelo resto da vida. Eu não me via fazendo uma coisa diferente do que ser escritora. Imagina, super jovem. Cheguei em casa e falei, eu sei o que eu quero ser quando crescer, escritora. Bom, e tá cumprindo, né? Não tinha por onde escapar. Mas além de escritora, tu também és pesquisadora e poetisa, não é mesmo? E como é que essas... não são personalidades diferentes, mas enfim, essas facetas todas da tua personalidade se complementam na escrita? Pois então, a poesia foi uma coisa que eu cheguei muitos anos depois nela, porque quando eu estava na escola eu tive uma professora que me traumatizou com poesia. Oh, que alegria! Porque ela disse pra mim que poesia só é poesia se rima, o que é errado, porque existe literalmente o verso livre, né?
dentro da literatura como um todo. E eu só fui entender que existiam outras formas de poesia quando eu fiquei mais velha e comecei a estudar os movimentos literários, né? Essas mudanças que ocorreram principalmente aqui na literatura brasileira, com a Semana de Arte Moderna. E aí, ali pelo início da faculdade, realmente, eu comecei a usar a poesia como uma forma de terapia, né? De falar de tudo aquilo que eu percebo e sinto no mundo e que às vezes não dá só para falar assim para as pessoas, é uma coisa muito mais visceral. Mas a pesquisa veio muito como uma surpresa, assim, porque eu, quando era mais nova, né, quando estava na faculdade, principalmente, porque eu ficava imaginando, nossa, as pessoas lêem esses artigos, esses textos enormes, eu nunca na minha vida que eu vou querer fazer isso, olha. E aí, né, mordi minha língua, porque eu cheguei na escrita criativa, né, na faculdade, e eu percebi que eu gostava muito de estudar pela perspectiva da escrita criativa, né, de pensar nos autores, de como é feito esse processo criativo e como muito do que é nosso vai influir no que a gente escreve, né? A gente não é só isso, mas também é parte nossa. Então, eu passei muito tempo tentando entrar no mestrado, veio pandemia também, um período horrível, né, para o mundo todo. E eu, quando estava no TCC, eu ainda estava ligada com o infanto-juvenil, né? Eu me formei com 20 anos, a adolescência está logo ali na esquina. É verdade. Então, fazia sentido trabalhar o infanto-juvenil. Eu conheci minha orientadora no segundo semestre, olhei para ela e falei, quero você. E ela, vamos então. E eu já tinha livros que eram, né, ideias de livros que eram para essa temática. E quando eu fui para a pós-graduação, eu percebi que ainda fazia sentido trabalhar com o infanto-juvenil, porque, primeiramente, ele me abre portas para falar de vários gêneros, porque existe também poesia infanto-juvenil, existe terror infantil, existe vários gêneros que entram, é só a mudança de linguagem, né, nesse sentido. Mas principalmente porque eu gosto muito de ver o mundo pelo olhar da criança e do adolescente. E eu acho que eles têm muito para ensinar, porque toda vez que eu escrevo e pesquiso e leio, eu não só estou aprendendo com esses leitores e com esses personagens, mas eu também estou fazendo um reconto das minhas próprias memórias, como me ver nessa idade de novo. Pois é, e o que tu percebe de mudança no público infanto-juvenil atualmente, assim, porque conforme a gente vai escrevendo, né, o público vai crescendo e aí vai se renovando, né, novas crianças e adolescentes vão chegando na tua obra. O que vem mudando e como é que isso impacta, por exemplo, na escolha de tema ou na escolha da abordagem que tu vais trazer para tua obra? Eu acho que uma das mudanças muito importantes que a gente foi vendo no infanto-juvenil, isso eu posso comparar os livros que eu li, os que eu vejo sair, que eu acompanho de outros colegas escritores também escrevem para essas faixas etárias ou para o jovem adulto, é uma presença muito maior de representatividades, né, de diversidades nas histórias, mais autores não brancos, né, mais narrativas com pessoas com deficiência, que falam de outras regiões do país, não só aqui o eixo, né, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui também o Sul. Então, eu acho que a gente tem caminhado para um mundo que abre mais portas, porque quando eu era mais nova tinha muitas questões, por exemplo, sobre sexualidade, que a gente não tinha muito acesso, e quando era um pouco estereotipado também. Então, eu vejo que existe uma mudança positiva nesse sentido. A gente abriu muitas portas e a gente tem muitos autores nacionais que ajudaram também a criar esse espaço, e na escrita criativa a gente entra em contato com muitos escritores diversos, e isso também é muito inspirador. Eu tenho aula, né, com a Natália Borges Polesso, né, é minha professora, quase uma amiga íntima, né, porque eu tô sempre em todas as cadeiras dela, acho que ela não me aguenta mais daqui a pouco. Mas são pessoas que a gente vê a força, sabe, que traz para a literatura. E as tuas obras privilegiam essa questão da diversidade, né? Por que tu acha que isso é importante nesse momento? Eu acho que a gente vive num mundo que ele sempre tem fases que são muito mais violentas, né, do que outras. E eu acho que faz uns anos que governos em geral, né, não digo só no Brasil, mas de forma geral, têm retrocedido muitas coisas em relação ao conservadorismo, né? E essa questão do fake news, da demonização, né, de algumas existências, né, de pessoas que não estão pedindo muito, elas só querem o direito de poder existir em paz e ter uma rotina como todo mundo, ter sonhos como todo mundo. Então, eu acho que quando a gente cria um espaço seguro na literatura, a gente também está fazendo uma forma de resistência, porque tem muitos jovens que precisam desse espaço para ver que não tem nada de errado com eles, está tudo bem. Isso não define se é uma pessoa ruim ou má.
E são coisas que eu senti falta crescendo e que eu quero também entregar para essas crianças, porque eu acho que se eu escrever apenas do ponto da minha vivência e só repetir personagens, sempre da mesma etnia, sempre isso e aquilo, eu não vou avançar muito também na minha escrita. Empobrece, né? Exato. Uhum. E também abre uma porta, fazer isso, né? Não fazer, né? Não fazer isso, abre uma porta para falar com jovens que, me parece, estão buscando mais histórias que trabalham com uma proximidade mais da realidade deles. Tem isso ou eu tô maluquinha? Não, é bem isso mesmo. E eu acho que uma coisa que ampliou muito a literatura nacional contemporânea foi a possibilidade da autopublicação, né, da publicação independente. A Amazon, né, que é o grande centro, né, disso tudo, apesar de muitas críticas à empresa em si, abriu essa porta, né, para a gente publicar livros, e-books, que chegam em várias pessoas, porque dá para acessar pelo celular, computador, não precisa necessariamente ter um Kindle. Então, isso trouxe uma variedade também de temáticas, e eu conheci muitos escritores por meio disso, conheci muitas vivências por meio disso, e eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, porque as pessoas acham, nossa, livro brasileiro não tem graça, mas vocês não estão procurando nos lugares certos. Boa. Então, acho que ainda tem um pouco de preconceito com literatura infanto-juvenil, como se fosse um gênero menor? Eu ainda vejo bastante desse afastamento, né, que as pessoas têm. E, enfim, isso vem por vários fatores, mas o fato do conceito de criança e adolescente ser tão recente, principalmente no Brasil, dificulta muitas coisas. O próprio ECA é muito recente, né? Ele não tem tantos anos 36, assim. imagina. É muito pouco para um estatuto que protege, né, esses indivíduos. Então, eu acho que a grande questão é que é muito recente e também muito lento o processo de aceitar que crianças e adolescentes merecem respeito, que eles são pessoas e que eles podem não querer, não gostar, ser os seus próprios indivíduos em desenvolvimento. Então, eu me considero muito uma pessoa que advoca por essas faixas etárias, porque eu quero saber o que eles sentem, eu quero saber o que eles pensam, eu quero ver tudo, eu quero ver eles errar. Uhum. Quero ver eles sendo chatos uns com os outros. Porque eu também não era uma adolescente assim tão legal. A gente é meio insuportável nessa fase. Acho que faz parte de ser adolescente, né? Vem junto no pacote, eu acho. Exato. E se tu não errar, como é que tu vai aprender? Então, eu acho que a gente teve um aumento de muitas coisas, né? Mas ainda existe esse certo preconceito, até mesmo na academia, né? São poucas pessoas que vão pesquisar o infanto-juvenil. E, por exemplo, na minha graduação, né, e até onde eu sei, só tem uma professora que é focada, que é a minha orientadora, a professora Janaína Baladão. Então, são poucas pessoas também no meio que vão focar para isso. E, às vezes, quando vão para o infanto-juvenil, as pessoas focam muito na literatura estrangeira, norte-americana. Não olha porque a gente tem aqui. Sim. E é nisso que eu sempre me agarro. Tá perfeito. Raquel, para a gente conhecer e poder consumir a tua obra, como é que a gente faz? Eu tenho 2 livros que saíram pela editora Bestiário, que um é uma novela infanto-juvenil, que é Os Corredores que Me Levaram Até Você, que tem uma protagonista negra e demissexual, que está se apaixonando pela primeira vez e entendendo como isso funciona, né, junto com os amigos dela, que também estão passando por essas mesmas mudanças, né, emocionais. Eu tenho um livro de poesias também, que foi lançado esse ano também pela Bestiário, que é um livro que trabalha muito sobre questões da ansiedade, de insegurança, solidão, tristeza, que são sentimentos muito humanos, né, e baseado muito em experiências pessoais minhas. E eu tenho outras 2 obras que são publicadas independentemente na Amazon, que é Praia das Conchas, que é uma noveleta com um romance entre 2 meninos, numa viagem de praia até Floripa. E eu tenho uma coletânea de contos também nesse mesmo formato de e-book na Amazon, que se chama O que a Cidade Não Conta, que são 5 contos de realismo mágico, numa cidade fictícia em que as crianças vão desvendar essas histórias estranhas que a cidade tem para contar quando ninguém está olhando ou prestando atenção. Maravilhoso. Muito obrigada, adorei essa conversa. Volte sempre, queremos saber todas as novidades. Quando me convidarem de novo, já vou estar aqui. Adorei. Até mais. Bom, pessoal, agora é hora de previsão do tempo com o Lucas Canever. Oi, Lucas. Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS.
Que diferença, hein? A chuva finalmente deu uma trégua e o sol até voltou a aparecer. A sexta-feira vai ser bem parecida. A temperatura fica elevada, com as máximas oscilando entre 20 e 30 graus. Mas, como a gente vem alertando, essa trégua da chuva dura pouco. No sábado, tem previsão para tempestades com rajadas de vento acima dos 90 km por hora, granizo e chuva forte. Essa instabilidade se forma lá em Buenos Aires, na Argentina, e ela chega ao Rio Grande do Sul no fim da tarde. Chove mais lá na fronteira oeste do estado e também na região da Campanha, onde os acumulados podem chegar aos 70 milímetros, o que é bastante chuva. Nas outras regiões, chove menos, entre 15 e 30 milímetros em pontos isolados, lá do noroeste e também do centro do estado e na serra. Mas o maior risco é o vento, que pode atingir os 100 km por hora e provocar destelhamentos, problemas de energia elétrica e quedas de árvores. Mais uma vez, as áreas mais atingidas devem ser a Campanha e também a fronteira oeste do nosso estado. Só que vocês lembram que eu falei que essa instabilidade vem lá da Argentina? Então, como ela vai ser trazida até o Rio Grande do Sul, ela não fica aqui por tanto tempo. Aqui a gente observa como essa linha de temporais vai se comportar. Ela vai cruzar o estado do oeste para o leste. Então, já no domingo, ela vai estar sobre o oceano. Aí o tempo melhora em uma boa parte do estado. Mas vamos focar nessa sexta-feira, vamos dar o nosso giro pelo estado e ver como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Começando lá pela Serra, Caxias do Sul deve ter mínimas de 10 graus, com máximas de até 25, e o sol aparece entre poucas nuvens. Mesmo cenário lá no fronteiro oeste, em Uruguaiana, só que lá as mínimas ficam na casa dos 14 graus. No centro do estado, em Santa Maria, um cenário muito parecido, diferença de apenas 1 grau, que as máximas chegam até os 26 por lá. Ao sul do estado, vamos lá para Pelotas, onde os termômetros devem indicar mínimas de 12 graus e máximas de até 20. E aqui em Porto Alegre, a gente vai ter um dia bem parecido com hoje. O sol aparece entre nuvens, mínimas de 14 graus, com máximas de até 22. E por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até mais. Obrigada, Lucas. Bom, o Revista de hoje vai ficando por aqui. Mas é claro que a gente não podia encerrar o programa sem falar que hoje o nosso eterno poeta Mário Quintana estaria completando 120 anos. E a gente te deixa com um verso icônico do poetinha. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Até amanhã, pessoal. Bom